Olá, bem-vindo ao nosso discipulado continuado e o tema dessa semana é a influência do discípulo. Bom, todo o discípulo deve ter consciência de sua capacidade de influência, pois o reino de Deus precisa de pessoas que saibam como utilizar essa habilidade para a divulgação da palavra em todas as áreas da sociedade. Então vai aqui uma pergunta: quais são as ilustrações bíblicas de influência? Bom, para responder essa pergunta, temos Mateus capítulo 13 e temos Mateus capítulo 14. Quando lemos Mateus capítulo 13, qual é a resposta que temos para a pergunta? O texto fala a respeito do sal. Então, a figura de influência é expressa na figura do sal. Já em Mateus capítulo 14, nós encontramos expresso a figura da luz. Então, entenda essa grande realidade. Tanto o sal como a luz, eles exercem grande influência nos lugares onde eles se apresentam. Na escuridão, a luz faz diferença. E onde não existe sabor, o sal tempera. Nossas vidas podem ser uma luz para guiar pessoas a Cristo e também pode ser como o sal para levar sabor de viver feliz por meio de Cristo aos corações que estão desiludidos com as realidades dessa vida. Segundo, o que a influência de Paulo criou nas pessoas de Filipe? Quando lemos Filipenses capítulo 1, versos 14, encontramos a resposta para a pergunta. E qual é essa resposta? Ele conseguia criar nas pessoas um coração cheio de determinação e falta de medo para anunciar a palavra de Deus. Então, a nossa vida de influência é capaz de gerar grandes soldados para a obra de Deus. Mas isso só vai acontecer se realmente estivermos compromissados com uma forte intimidade com Deus. Paulo gerou grandes discípulos porque a sua vida estava focada em fazer a vontade de Deus e por causa disso inspirou outras vidas a fazer o mesmo que ele fazia. Quarto, quais são as áreas em que devemos exercer influência? Bom, quando lemos a primeira carta a Coríntios, capítulo 7, versos 14, a resposta que temos para a pergunta é na família. E quando lemos Efésios 6, de 5 a 9, a resposta que encontramos para essa pergunta em Efésios nos fala a respeito do trabalho. Nós podemos ser influentes no trabalho. E quando lemos Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47, nós podemos também exercer influência onde? Na igreja. E por último, quando lemos Mateus capítulo 5, versos 16, nós encontramos a seguinte área onde nós podemos exercer influência: na sociedade ou entre as pessoas. Então, se não podemos influenciar as pessoas da nossa casa, do trabalho e amigos, isso é um sinal de que a nossa vida com Cristo está fora da vontade de Deus. Então, as primeiras pessoas que influenciamos com a nossa vida cristã são aquelas que estão convivendo conosco no cotidiano da vida. Então, para concluir o estudo, que possamos ser capazes de administrar bem a nossa capacidade de influenciar as pessoas nessa vida, sempre mostrando, claro, a todos o amor de Deus e gerando discípulos para o reino por meio da nossa capacidade de influenciar o coração das pessoas. Que possamos aprender essa lição e tomar isso como uma grande verdade e praticar uma melhora, praticar um desempenho maior da nossa influência entre todos aqueles que nos cercam.